Olá, turma! Essa semana nós vamos trabalhar com um tema muito interessante, que é a parte relacionada a sangue e doação, a atuação então da equipe de enfermagem no ciclo do sangue. Eu acredito que vocês já tenham tido alguma coisa a respeito disso, mas nós vamos então trabalhar com o objetivo de fazer uma revisão completa desse conteúdo, correto? Então vamos seguir em frente. O objetivo dessa aula é que vocês aprendam ou relembrem sobre o ciclo do sangue e atuação do enfermeiro na doação e recepção do sangue e hemocomponentes. Quando eu digo sangue, eu falo do sangue total ou de frações desse sangue, né, dos hemocomponentes, que ele compreenda toda a parte do ciclo do sangue relativa à pré-triagem, triagem, que ele entenda sobre as recusas quando o sangue não pode seguir adiante ou ser considerado eletivo para a doação, né, e uso no receptor, as reações adversas à doação e reação transfusional do modo geral, o ato em si da transfusão e os cuidados que devemos ter com o paciente nessa condição, e toda a questão que vai envolver, todas as questões que vão envolver um indivíduo com relação à segurança do paciente. Então, esses serão nossos objetivos. Com relação à história, gente, nossa história aí com relação à doação de sangue, à transfusão de sangue, a sangue de modo geral, ela começa em 1921, com o primeiro serviço de transfusão de sangue em Londres. Foi mais ou menos nessa época que o sistema BORH foi descoberto, e aí foi feita, então, a primeira transfusão diretamente do doador para o receptor. Daí, todas as pesquisas e avanços nessa área nunca mais pararam. Em 1926, houve então a criação do Instituto Central de Hematologia e Transfusão de Sangue em Moscou. Também na mesma época foram descobertas as estrata que mantinha os elementos figurados do sangue preservados. E também a gente teve aí, depois disso, pesquisas intensas no intuito de fracionar o sangue, de manter por mais tempo, de manter em temperaturas possíveis para que esse sangue pudesse se tornar, testagens, né, para que esse sangue pudesse se manter viável durante mais tempo e de uma maneira mais segura para o paciente. Aqui eu coloquei para vocês finalidades da transfusão, né? E eu gostaria de dizer que a transfusão sanguínea, às vezes, ela é a única opção que o paciente tem. Então, é um método terapêutico extremamente eficaz e muito utilizado. Mais uma vez, às vezes, a única opção que o paciente tem. O objetivo é que o paciente melhore a condição fisiológica dele. A transfusão, ela pode ser autóloga ou halogênica. Autóloga é do paciente para ele mesmo e halogênica são pessoas diferentes. Quem doa é uma, quem recebe é outra. E aí vocês podem estar pensando, mas espera aí, professora, como é que funciona uma transfusão autóloga? Então vamos imaginar um indivíduo que vai passar por uma cirurgia grande e ele não queira receber o sangue de outro paciente ou um médico conversando dá essa opção para ele. Então, é possível que ele programe essa retirada do sangue e acondicionamento, armazenamento de sangue para o trânsito pós-operatório dessa cirurgia grande que ele ainda vai passar. Então, o sangue é retirado, é testado, é todo o processo normal e quando ele for para a cirurgia, ele recebe, se necessário for, o sangue dele mesmo, que a gente fala que é a transfusão autóloga. Bem, aqui eu coloquei para vocês o ciclo do sangue, só para que vocês entendam quais são as etapas, né, que o paciente passa. Então, começa tudo pela captação do doador, e aí a gente vê, às vezes, muitas propagandas na TV, agora, principalmente, que a gente está com o banco de sangue bem zerado. Aliás, quem for doador, por favor, doe. Isso é uma coisa muito séria. Nós estamos com os bancos, por conta do Covid-19, com níveis muito baixos, precisamos de sangue, doem sangue. Está tudo muito seguro, está dando para poder ligar, marcar horário. Então, pessoal que está me ouvindo, doem sangue. Depois, que esse indivíduo chega, é feito um cadastro, aí acontece uma pré-triagem, a triagem clínica, é feita a coleta do sangue, esse sangue vai ficar no momento lá de quarentena, vai ser testado, depois ele é fracionado e é enviado aí para armazenamento. Vai ficar armazenado, é distribuído e, portanto, chega o momento aí de ser transfundido. Curiosidade, gente,
uma bolsa de sangue salva até 3, 4 pessoas, dependendo da bolsa, tá? Então, da bolsa e das pessoas, claro, das pessoas, tá? Então, dá para salvar de 3 a 4 pessoas. Lembrem-se disso, doem sangue. Como que funciona aí o enfermeiro nessa realidade? Bom, gente, o enfermeiro ele participa praticamente de todas as etapas da doação. Sempre tem que ter no momento de doação um enfermeiro e um médico supervisionando esse processo de doação e de recepção também, né? A gente está falando do ciclo de sangue, vou falar aqui para vocês como é que funciona. Então, o candidato foi atraído, houve um cadastro, esse cadastro pode ser feito por um secretário, daí vem a pré-triagem, que pode ser feita por auxiliar técnico, vou já falar um pouquinho mais sobre ela. Acontece a triagem e nesses dois processos é determinado se o indivíduo é apto ou não é apto. Se ele não for apto, ele sai, come, bebe e vai embora para casa. Se ele for apto, aí ele vai fazer a coleta do sangue, ó. Nesse local tem que ter um enfermeiro, na triagem clínica também tem que ter, e aí depois da coleta esse sangue vai para o processamento. Esse paciente que doou, óbvio, vai se hidratar, vai se alimentar, esse sangue vai para processamento, fica em quarentena, onde ele será testado, então serão feitos testes sorológicos e exames imunohematológicos. Depois desse período de quarentena é determinado se essa bolsa pode seguir adiante. Ela pode ser descartada se acaso ela estiver contaminada ou ela vai seguir adiante para então ser fracionado e enviado para a transfusão. Tá? Esse processo de lavagem, irradiação, alicotagem, desleucotização, um monte de trava-língua, hein? E produção de hemoderivados acontece aí nesse intermediário até que o sangue chegue para o local onde vai haver a transfusão. Mesmo nesse local, são feitos outros exames pré-transfusionais para que então a transfusão aconteça, tá? Quais são os requisitos para a doação? Aqui a gente tem a RDC número 5, seção 2 da doação de sangue, lá diz assim, que a doação é voluntária, anônima e altruísta, você não ganha nada para fazer isso. Na verdade, quem trabalha pode ficar um dia em casa, mas não é esse o objetivo da doação de sangue, ok? Então, isso é importante. Outra questão importante é que você leve um documento viável, que não seja xerox, que tenha foto, senão você não vai conseguir doar. Tem que ter entre 16 e 69 anos, pesar 50 quilos ou mais, ter se alimentado, descansado, não ter ingerido álcool 12 horas antes. E com relação ao intervalo de doação, gente, é importante que as mulheres saibam que elas podem doar até 3 vezes ao ano. Então, o intervalo para a mulher é de 4 meses e o homem pode doar até 4 vezes ao ano, intervalo de 3 meses. Se a pessoa for menor, pode doar? Pode doar. 16 anos ou mais, pode doar. Atendendo a esses critérios e tendo autorização do papai e da mamãe ou do responsável, tá? Bem, aqui eu coloquei para vocês o ciclo do sangue e vamos focar um pouquinho a questão da pré-triagem. A pré-triagem pode ser realizada por um técnico ou auxiliar de enfermagem, correto? É um técnico, tá? E são feitos nesse momento avaliações dos sinais vitais. Então, se o paciente tiver com 37 graus ou mais, hipotenso ou hipertenso, taquicárdico ou bradicárdico, ele não será eletivo para doação de sangue. Outra questão importante, ele é pesado, feita a altura, índice de massa corpórea, para ver quanto que ele está pesando, ver índice de massa corpórea direitinho. É feito também o hematócrito, e o hematócrito, para quem não se lembra, é um exame para avaliação da hemoglobina e da altura, né, da altura da coluna de eritrócitos do sangue do paciente. Esse exame é muito simples. É feita uma punção periférica, vai lá, pica o dedinho do paciente, tira uma gotinha de sangue. Essa gota de sangue é aspirada por um capilar de vidro, que nem esse aqui, ó, que vocês estão vendo, e esse capilar de vidro é colocado até 3/4 de altura, tá, gente? Ele é colocado numa centrífuga, que é uma máquina que vai separar os elementos figurados do sangue, e depois desse período na centrífuga vai aparecer aqui o plasma, o conjunto de células, leucócitos e plaquetas e abaixo os eritrócitos. Essa altura da coluna de eritrócitos é medida para verificar se o paciente é elegível ou não para doar o sangue. Então, mulheres, 38% de hematócrito e 12,5% de hemoglobina, pode doar. Homens, 39%,
de hematócrito e 13% de hemoglobina, pode doar, tá? Beleza. Bom, vamos falar um pouquinho agora da entrevista. A entrevista, a triagem, ela compreende, né, uma entrevista, tem que ser feita por um profissional de nível superior, ou o médico faz, ou o enfermeiro faz. E nessa entrevista são feitas cerca de 40 questões relativas a N assuntos, principalmente a questões que podem evidenciar contato com doenças infecto-contagiosas, né? E aí, a partir dessa triagem, ele então é determinado se vai seguir adiante para a sala de coleta, onde será realizada a coleta de 450 ml de sangue. Aqui é o voto de autoexclusão, que é uma coisa que eu quero falar para vocês. Depois que ele doou o sangue, se na cabecinha dele tá lá, puxa, por que eu tive vergonha de falar que eu tive uma relação sexual sem preservativo? Puxa, e aí, de repente eu vou mandar um sangue que está contaminado, não queria isso. Então, pensando nisso, existe esse voto de autoexclusão. Então, ele recebe uma cédula e nessa cédula ele vai colocar, isso é sigiloso, se ele quer ou não que aquela bolsa seja usada. Tá? Se ele disser que a bolsa tem que ser descartada, é nesse voto que ele não é identificado, a gente só tem identificação do código de barras da bolsa, a bolsa é descartada. Tá? Então, ele tem essa possibilidade e aí ele vai para a lanchonete papar, porque ele já fez a boa ação do dia, certo? Bom, vamos falar um pouquinho de inaptidão definitiva, temporária, só para critério de curiosidade. Aí, quando a gente está conversando com o paciente, na sala de triagem, se ele comentar algo do tipo câncer, doença cardiovascular grave, pulmonar grave, renal crônica ou hepatite depois dos 11 anos, que pode não ter sido uma hepatite A, né? Então, ele não pode doar. Ele é avisado e não pode doar. Inaptidão temporária, assim, tipo, você tá com conjuntivite, fez tatuagem há menos de 6 meses, tem lugar até 12 meses, maquiagem definitiva, mesma coisa que a tatuagem, dengue, transfusão sanguínea, pouco tempo, ou se ele esteve preso, ele não pode doar durante um período de meses aí, então ele fica numa janela de 6, 12 meses, dependendo do serviço e da condição. Tem alguns procedimentos que tem recusa temporária, tipo apendicectomia, esterectomia, então procedimento cirúrgico geralmente tem porque existe aí um processo inflamatório, às vezes uma perda de sangue, né? Então tem algumas coisas desse tipo. Gente, isso aqui é 1/10 do que tem na lista aí da Anvisa, né? E vocês podem consultar se vocês tiverem interesse. Tem mais situações que o indivíduo é dito como inapto. Aqui tem algumas coisas também que eu gostaria de lembrá-los. Então, artigo 64 da mesma legislação, ó, 12 meses, inapto. Qualquer situação abaixo, sexo em troca de dinheiro ou droga sem respectivo parceiro sexual, ou seus respectivos parceiros sexuais, não pode doar. Sexo com um ou mais parceiros ocasionais ou desconhecidos, não pode doar. Se foi vítima de violência sexual, ou o parceiro foi, não pode doar. Aqui, ó, relação sexual com outros homens, então pessoal LGBT, etc. Caiu, tá, gente? Agora pode doar. Não tem mais essa. Dia 8 de maio de 2020, nós ficamos livres dessa palhaçada. Que tenha tido relação sexual com pessoa portadora de HIV, hepatite B, C ou infecção de transmissão sexual, não pode doar. Que tenha vivido situação de encarceramento, teve preso, lalaiá, não pode doar, e aqui tem também a orientação, né? Que tenha feito piercing, tatuagem, maquiagem, já falei. Que seja parceiro sexual de paciente em programa de terapia renal substitutiva, paciente com história de transfusão de componente sanguíneo derivado, não pode doar. E quem teve acidente com material biológico e, em consequência, apresentou contato de mucosa, pele íntegra com referido material biológico, não pode doar. Então, essas 40 questões da triagem, elas estão fundamentadas nessa RDC, e aí é o que ela vai determinar se o paciente vai seguir ou não para a doação, é o doador. Bom, nós vamos terminar aqui no nosso próximo encontro. Na parte 2 da aula, a gente vai falar sobre a assinatura do termo de consentimento. Espero vocês. A gente já vai continuar.